Boa noite a todos. Boa noite. É uma alegria estar mais uma noite na casa do Senhor, amém? Amém. E a alegria estar aqui na casa São Sebastião, da Igreja São Sebastião, para passar a mensagem desta noite. Muito feliz pelo convite, irmão Giovano, muito feliz por estar aqui, vendo vocês, partilhando a mensagem de Deus com vocês. Muito feliz também por estar vendo com meu amigo Marcos também, parceiro de música. Eu gosto muito de ti. Gosto muito de vocês. Então, neste momento, vamos iniciar a mensagem desta noite. Antes de iniciar esta mensagem, vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por esse teu amor, por esse teu olhar de perdão. Neste momento, Senhor, vamos caminhar pelas maravilhas de tuas palavras. Verdade. Nos dê discernimento para entender tudo aquilo que será dito. E que não seja eu, mas sim o teu Santo Espírito que habita em nós. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia lá em Lucas 8. Hoje vamos ler um texto bastante conhecido e grande da Bíblia, né? Lucas 8, do 40 ao 55. Lucas 8, do 40 ao 55. Quando todos acharam, digam amém. Lucas 8, do 40 ao 55. Texto bastante longo, mas importante. Amém? Amém? Vamos ler. O pedido de Jairo. Quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhe que fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, que havia gastado todos os seus bens com os médicos, sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele. Logo, a hemorragia dele estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, e a multidão que o rodeia o aperta? Mas Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou à vista de todo o povo o motivo por que havia tocado nele, e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te salvou, vai em paz. Enquanto Jesus ainda falava, veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não tenha medo, apenas creia e ela será salva. Tendo chegado a casa, Jesus não permitiu que ninguém entrasse com ele, a não ser Pedro, João e Tiago, além do pai e da mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas Jesus disse: não chorem, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela não estava morta. Mas Jesus, tomando pela mão, disse em voz alta: menina, levante-se. Voltou-lhe o espírito e ela imediatamente se levantou. E Jesus mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas eles advertiram que a ninguém contasse o
que havia acontecido. Amém? Amém. No decorrer dessa história, é possível verificar dois milagres existentes. É possível perceber dois feitos grandiosos de Cristo. Percebam, irmãos, a história que acabamos de ler é um conto muito conhecido da Bíblia, bastante conhecido. Quase todo mundo conhece a história da mulher com fluxo sanguíneo. Se você for perguntar a uma pessoa se conhece alguma história da Bíblia, geralmente muitas dizem que o fluxo da mulher é muito conhecido. Mas percebam, quando uma história ela é contada diversas vezes, continuadamente, junto com essa história nos vem uma percepção, algo pronto, onde a gente fixa o nosso olhar. Por exemplo, a gente sabe que a mulher com fluxo sanguíneo, ela estava doente e foi curada. E também sabemos que a filha de Jairo morreu e foi ressuscitada. Isso que aconteceu de mais relevante na história. E é isso que filtramos o nosso olhar. É isso que filtramos a nossa percepção naquilo que aconteceu de mais relevante. Sempre. E por filtrarmos o nosso olhar naquilo que acontece de mais relevante, acabamos perdendo a forma como aconteceu. Os detalhes que se seguiram até chegar no milagre. A forma como Jesus desenvolveu aquele processo, aquele acontecimento, até chegar na grandiosidade do seu feito. Quando algo de relevante acontece dentro de uma história e a gente fixa o nosso olhar naquilo que seja mais relevante, a gente tira a nossa perspectiva. Por exemplo, se Jesus viesse agora nesta igreja operando milagres visivelmente, cada um aqui ia reparar no milagre, naquilo que aconteceu de mais relevante. E olhando para esse milagre, iríamos tirar nossa perspectiva. Algumas perspectivas poderiam aumentar o que aconteceu, outras perspectivas poderiam diminuir e algumas poderiam ser até equivocadas. Algumas perspectivas podem mudar o acontecimento de uma história. Exemplo, a própria Bíblia relata isso. Quando você vai ler o livro de Josué, quando você lê o livro de Josué, você percebe que Josué afirma em determinado período que Deus parou o sol para que o povo vencesse a guerra. Deus simplesmente, eles precisavam que houvesse dia naquele lado do globo, e Josué relata que Deus parou o sol. Mas Deus nunca parou o sol. O sol sempre esteve ali parado. Hoje temos conhecimento de um universo de que os planetas orbitam em torno do sol, que são os planetas que estão em movimento. Então Deus nunca parou o sol. O que Deus parou foi a rotação da Terra para que naquele lado do globo houvesse luz, porque aquele povo clamou, aquele povo retornou sobre esse dia. Então, Jesus parou a rotação da Terra, ou seja, o milagre foi muito maior e a perspectiva de Josué acabou mudando o acontecimento. Mas não se culpa José, porque naquele tempo não havia conhecimento do universo, não tinha conhecimento científico, mas a perspectiva dele acabou mudando a história. Percebam, a história da mulher com fluxo sanguíneo foi contada por Marcos, foi contada por João, mas hoje vamos analisar a perspectiva de Lucas. Porque a perspectiva de Lucas revela como estava organizada a sociedade naquela época, passa pelos anseios de Lucas e o próprio pensar dele. O próprio pensar dele diante daquela situação, diante da mulher sendo curada, diante de um povo ali almejando também cura. Então, é muito importante analisar a forma como Lucas conta, porque nos revela um amor extraordinário, nos revela como Deus foi grandioso, como Ele foi perfeito em cada passo, em cada momento. Então, percebam, Lucas, ele começa afirmando que vem chegando um homem. Ele começa contando a história dizendo que vem chegando um homem que disse operar milagres, que só de se aproximar dele, as pessoas eram curadas, que ele era capaz de curar pessoas. Naquele momento, a multidão ouvindo o que aquele homem fazia, começaram a se aglomerar, começaram a se apertar, porque todos queriam. Era uma sociedade debilitada, muitas pessoas estavam doentes,
muita gente almejava por cura, almejava por milagre. Jesus se tornou famoso naquela época. Ninguém conhecia ainda quem era Jesus. Hoje sabemos que ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que afaga, aquele que cura, aquele que abraça, aquele que ampara. Mas naquele tempo, ninguém conhecia quem era Jesus. Então, a multidão almejava por conhecer esse Deus que se aproximava, esse Jesus que se aproximava. Mas percebam, no decorrer da história, quando você leu, você percebeu que Lucas, ele tira a visão de Jesus. No começo, ele inicia falando que vem chegando Jesus, mas depois ele parte para outro personagem na história, Jairo. Quando você vai ler a história, Lucas ele afirma que vem chegando um homem chamado Jairo e ele simplesmente afirma chefe da sinagoga. Vamos analisar esse ponto da história. Percebam como ele fala. Eis que vem chegando um homem chamado Jairo, chefe da sinagoga. Quando você vai observar a continuação do conto de Jairo, da história, da narração de Jairo, você percebe que é um abismo. Porque não tinha necessidade de Jairo falar o status, de Lucas falar o status de Jairo. Não tinha essa necessidade. Mas ele simplesmente faz questão de afirmar Jairo, chefe da sinagoga. Mulher, fluxo sanguíneo. Um tem nome e o outro não tem. Um tem status e a outra não tem. E ele faz questão de falar que é uma mulher falida, que perdeu anos da sua vida gastando para se tratar de uma doença e acabou ficando à margem da sociedade. Quando você vai observar essa percepção de Lucas, você percebe que nesse ponto da história, as pessoas costumavam dar mais abertura àquelas pessoas que tinham certo status na sociedade, que tinham uma certa classe na sociedade. As pessoas davam abertura. Esse pensamento não estava só em Lucas, mas sim no povo daquela época. A mulher com fluxo sanguíneo era uma mulher que estava à margem da sociedade, almejando cura, mas não conseguia se aproximar de Deus. Enquanto Jairo simplesmente conseguiu ter um acesso maior a Deus. Enquanto a mulher vinha por trás, Jairo chegou à frente de Deus e pediu que fosse curado. E pediu que visitasse a filha dele que estava doente. Jairo teve mais acesso a Deus do que a mulher. E às vezes costumamos a ter esse pensamento. Isso não se reflete somente naquela época, mas na sociedade de hoje. Hoje existem muitas pessoas que pensam que outras pessoas têm mais acesso a Deus em detrimento de outras. Costumamos terceirizar a oração. Isso é muito bom. Isso é muito bom você pedir para um irmão orar por você, um pastor, alguém da igreja orar por você. Mas às vezes, por que você não ora? Às vezes estamos tão cheios de pecado, estamos tão perdidos, mas que se sentimos indignos de Deus, que pensamos que Deus não vai ouvir a nossa oração. Mas perceba, irmão, que Deus é capaz de ouvir a oração do mais vil pecador quando ele está com o coração arrependido. Quando ele está com o coração cheio de arrependimento e farto de tudo que ele fez. Então, Deus ele ouve a oração do mais vil pecador. Deus ele consegue ouvir a batida do seu coração quando você está clamando por arrependimento. Então, muitas pessoas podem ter acesso a Deus. E existe um elo muito forte chamado oração. Onde você pode dobrar o seu joelho e simplesmente conversar sobre suas dores emocionais que Deus ouve. Que Deus ouve a sua aflição. Mas aquela mulher, naquela época, ela não teve tanto acesso naquele dado momento quanto já chegou mais próximo de Deus e conseguiu o pedido que ele tanto almejava. Aquele momento da história, esse momento da história, vem me mostrar uma perspectiva de luz. Vem me mostrar como tudo aconteceu. Porque Jairo, ele conseguiu ter acesso a Deus e a mulher com fluxo sanguíneo. Se eu desse um ponto
neste momento da história, eu fico pensando, e Jesus? Porque é isso que me preocupa. E Jesus? Porque se Deus aceitou, se Jesus aceitou que fosse a casa de Jairo, em meio a uma multidão que estava aflita ali, uma multidão precisando também, almejando por milagres, e Jesus aceitou ir na casa da pessoa rica, do chefe da sinagoga. Será que Jesus também valorizava pessoas por status? Será que Jesus também tinha essa visão de que pessoas poderiam ter mais acesso a Deus por conta do seu status, do seu poder aquisitivo, por conta da sua riqueza? Mas percebam, não foi Jesus que parou Jairo, foi a multidão que parou Jairo para que ele tivesse acesso a Jesus. Foi a multidão que priorizava pessoas pelo status. Quando Jairo chegou, viram que era o chefe da sinagoga, deem abertura. É o chefe da sinagoga. Pode entrar, pode passar. E quando eles perceberam isso, quando Jairo conseguiu ter acesso a Deus, quando Jairo conseguiu ter acesso a Deus, Deus não olhou para o status de Jairo, simplesmente viu o coração aflito dele. Tem uma filha de 12 anos que está morrendo. Vá até a minha casa, cure minha filha. E ele, pedindo com o coração aflito, Jesus foi. Não foi por conta do status de Jairo, mas foi por conta do pedido sincero dele. Jesus não olhou para quem Jairo era, mas sim era o pedido sincero dele. Então, nesse momento da história, vem algo muito importante que podemos observar. É muito importante observar os detalhes que se seguem até chegar no final da história. Porque enquanto Jesus vai até a casa de Jairo, a gente percebe que tem uma mulher. Uma mulher que não se sabe o nome, não tem conhecimento de quem ela era, e que a Bíblia relata que possui uma doença chamada fluxo sanguíneo. Fluxo sanguíneo é uma doença em que há vazamento de sangue, derramamento de sangue constantemente. Ela tinha uma hemorragia muito grande. Então, a mulher com fluxo sanguíneo passou 12 anos da sua vida com esta doença. Ela viveu com essa doença. Às vezes estamos com uma doença por um determinado tempo, uma determinada enfermidade, e simplesmente acabamos por reclamar. Aquela mulher passou 12 anos da sua vida vivendo com uma doença chamada fluxo sanguíneo, e ela conseguiu passar por isso. Percebam, aquela mulher, quando ouve que vem chegando um homem, ela foi tentar ser curada. Ela foi tentar alcançar esse homem. Uma multidão que apertava, uma multidão que oprimia, que era impossível quase chegar. Ela foi tentar alcançar esse homem. E em meio à história, em meio ao processo do conto de Lucas, a mulher fala uma frase: se eu pelo menos tocar na bainha do manto do Galileu, eu sei que eu serei curada. Ela se aproxima e fala: se eu pelo menos tocar no manto do Galileu, eu sei que eu serei curada. Eu faço uma pergunta para vocês, irmãos. Essa fala que ela falou foi boa, sim ou não? Tem fé. Tem fé. É muito importante. Isso que ela falou, se eu tocar na bainha do manto, tem fé. Mas não é tão bom assim. Não foi tão bom. Perceba a forma como ela fala. Se eu, pelo menos, tocar no manto do Galileu, eu sei que eu serei curado. Ela não se sentia digna de Deus.
Ela não se sentia digna de chegar como Jairo à frente de Deus e pedir que ela fosse curada. Ela não se sentia digna do amor de Jesus. Por quê? Sociedade daquela época, lei, toda pessoa que tinha uma doença que era incurável era considerada impura, não podia viver em sociedade, não podia viver com pessoas. Aquela mulher, ela vivia segregada, ela vivia sozinha. Aquela mulher aprendeu a viver com suas dores emocionais. Então, nesse dado momento, a gente percebe que existem duas dores aí: a dor física da doença e a dor emocional. A sociedade falou tanto que ela era uma mulher impura, que não podia viver com pessoas, que ela aprendeu a viver sozinha. Aquela mulher cozinhava para ela mesma, aquela mulher não tinha ninguém para abraçar, aquela mulher não tinha ninguém para acalmar suas dores. Quando estamos doentes, a gente vai recorrer à nossa mãe, à nossa família. Aquela mulher não tinha ninguém por ela. E vocês sabem o que é isso nos dias de hoje? Chama-se depressão, ou como vulgar dizer, mal do século. A sociedade taxou tanto aquela mulher como impura que ela aceitou isso para a vida dela. Eu não sou digna de chegar à frente daquele homem e pedir que eu fosse curado. Então, se eu pelo menos tocar no manto dele, eu sei que eu serei curado da minha fé. Com o advento do meio tecnológico, onde as pessoas se sentem na liberdade de disparar palavras que podem ofender alguém, palavras que podem diminuir alguém ou afetar o emocional de alguém. As pessoas se sentiram nessa liberdade. É por isso que tem tanta gente doente. A minha mãe sempre diz para mim que palavras têm poder. É muito importante você prestar atenção no que você diz, ou para o seu filho, ou para um amigo, ou para a sua família, porque palavras podem mudar vidas, podem transformar vidas ou podem destruir vidas. Hoje tem muitas palavras sendo disparadas e as pessoas não estão aguentando. O depressivo, ele é como uma bolsa em que você vai inserindo palavras. Você não é capaz, você não vai chegar, você não consegue isso até o momento que essa bolsa simplesmente estoura. Quando estoura, você sabe o que é isso? Depressão. Ou suicídio, como chamam. É o fim da depressão, o suicídio. O que vem acontecendo muito com os jovens e adolescentes. Muitos jovens estão morrendo por conta de uma convivência, ou de sofrer alguma tentação, ou por conta de palavras que são emitidas que acabam diminuindo a pessoa, ofendendo, ou não conseguindo conviver com aquela dor. Aquela mulher, ela tinha depressão. Ela tinha uma dor emocional muito forte dentro dela. Ela tinha a dor física, mas também tinha uma dor emocional muito grande. E aquilo também precisava ser curado. Ela precisava passar por todo o processo de cura. Porque a doença dela poderia em algum momento ser curada. Mas e a dor emocional? Porque ninguém ali dava atenção para ela. Ninguém queria falar com ela porque ela tinha uma doença e era taxada como impura. Então, quando ela vê, ela ouve, na verdade, falar que existe um homem que cura, que faz milagres, ela tenta. Eu vou tentar. Porque a pessoa depressiva, ela sempre tenta. Uma última vez, ela manda uma mensagem para um amigo, ela conversa, ela diz que eu não estou bem, então atente-se para isso. Atente-se para postagens em redes sociais de uma pessoa que passou anos sem aparecer, de repente posta que não aguenta mais. Porque a pessoa depressiva, ela sempre vai buscar um conforto ou uma última chance. E quando ela ouviu falar que Jesus iria passar por ali, ela resolveu tentar. Eu vou tentar. Eu não sou ninguém. Me taxaram como impura. Não tenho mais familiares, não tenho amigos. Mas eu vou tentar. Se eu pelo menos tocar no manto, na bainha do manto do
Galileu, eu sei que eu serei curado. Então, naquele dado momento, ela vai com passos lentos até o Galileu, que passa próximo a ele. Uma multidão que apertava, uma multidão que oprimia. E ela consegue tocar no manto do Galileu. No momento que ela toca no manto deste homem, cada vez, cada artéria do seu corpo volta a circular normalmente. Aquela doença que ali estava acometendo o seu corpo volta a se redirecionar. O sangue volta a circular novamente, porque o poder de Deus habita aquela mulher. Ele consegue sentir, ela consegue sentir o poder de Deus. Mas, quando ela é curada, no dado momento que ela é curada, ela não percebe. Por quê? Ali foi curada a dor física, mas e a dor emocional? A sociedade ainda não queria ela, a sociedade não queria conviver com ela, não queria conviver com aquela dor. Então, eles simplesmente a segregaram. Então, ela é curada e ela se afasta. Mas sabe o que ela não sabe? Ela não conhecia a forma de Jesus amar, a forma como Jesus lidar com as pessoas, a forma como Jesus pega um mais vil pecador e coloca acima, a forma como Deus cura cada coração, a forma como Deus ampara, como Deus ampara. Ela não conhecia esse Deus, ela não conhecia Jesus, ela não conhecia o amor de Deus. Hoje, quando vamos nos preparar para a sociedade de hoje, tem muitas pessoas que têm medo de Deus, têm medo de Jesus, têm medo de chegar até numa igreja para ouvir Jesus, porque muitas pessoas estão colocando Deus em um local que nem Ele mesmo pensa. Ah, você está em pecado, você está fazendo algo errado, Deus vai te castigar, você não é digno de Deus. Tudo que você faz vai contra o que Deus prega, Ele vai te condenar. Então as pessoas estão colocando Deus como aquele que condena, aquele que julga, o julgador. Um dia ele vai estar como juiz, mas agora não. Ele está como aquele que ampara, aquele que cuida. Muitas pessoas estão distorcendo a imagem de Deus para outras pessoas. Para outras pessoas que estão precisando, porque muita gente não se sente digna de Deus. Muita gente é como aquela mulher que não sente que Deus o ama, porque as pessoas estão afastando da igreja, estão afastando do amor de Deus. Mas Jesus, naquele exato momento, quando ele sente que alguém ele solta uma palavra muito bonita. Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Naquele dado momento, Pedro, ao lado de Jesus, lhe fala: como se alguém me tocou? Como assim alguém me tocou, Jesus? A multidão te aperta, a multidão te oprime, a multidão quer conseguir algo, alguém te tocou, muita gente te toca. E Jesus fala: Pedro, alguém me tocou porque de mim saiu poder. Sabe o que é isso, irmãos? Deus conseguiu sentir aquela mulher tocando, porque Deus ele não vê multidões. Deus não vai ver a igreja de São Sebastião. Deus ele vê coração. Deus ele é individual. Ele consegue sentir a aflição de cada coração, cada pedido. Ele consegue ver o Marcos, ele consegue ver o João, ele consegue ver você individualmente. Deus ele conhece a fundo as suas aflições. É por isso que ele sentiu aquela mulher, aquela aflição daquela mulher tocando na barriga do seu corpo. Então, nesse ponto da história, no momento em que ela toca e ele percebe que tem alguém ali tocando, ela se afasta, como a Bíblia falou, ela se afasta meio envergonhada por se sentir que ela
ela não era digna de Deus, ela acaba se afastando de Jesus. Mas Jesus vira para ela, se abaixa e diz assim: filha. Percebam essa fala de Jesus: filha. Como assim, filha? Uma mulher impura, uma mulher que estava segregada, tinha uma doença. Por que ele está chamando ele de filho? Por que ele está colocando ela no patamar? A sociedade daquela época ficou assustada com o tratamento que Jesus tratou aquela mulher, a forma como Jesus viveu aquela mulher, porque ele levantou ela no patamar, limpou suas dores e chamou ela de filha. Naquele momento em que ele chamou ela de filha, ela se sentiu digna de Deus, ela se sentiu filha de Deus. Vocês percebem? É isso que devemos fazer, é esse o nosso papel como cristão. Não é julgar uma pessoa, mas sim levar quem é o Deus para outras pessoas, levar o caráter de Deus para outras pessoas, porque as pessoas vão se sentir amadas, vão se sentir dignas, vão se sentir renovadas. Aquela mulher conheceu quem era Jesus, porque ele tratou de uma forma diferente de todos aqueles anos que as pessoas estão tratando ela. Ele fala: filha, a tua fé te salvou. E ela simplesmente é renovada. Ela curou a dor física, mas também curou a dor emocional. Também curou aquele processo de depressão que ela não sentia digna, que ela vivia sozinha. No decorrer da história, no momento em que ela é curada, Jesus segue até a casa de Jairo, chefe da sinagoga. Jairo, um homem rico, tinha muitos bens, estava aflito porque uma filha de 12 anos estava doente, estava passando por um problema de enfermidade muito grande. E Jesus fala: vamos lá. Então, ele segue até a casa. Só que antes de chegar à casa de Jairo, chega uma notícia: Jairo, a tua filha morreu, não sobreviveu. Jairo acelera e vai junto com Deus até sua casa. Quando ele chega, ele vê aquela menina pálida, sem vida, sem fôlego de vida. No momento em que Jairo vê a filha dele ali morta, ele olha para todos os seus bens à sua volta, percebe que nada mais importava, porque seu maior tesouro estava ali no mundo. Um pai, uma mãe, eles podem passar por o que for, alcançar o que for, mas o maior tesouro de um pai e uma mãe é o filho. Eles largam tudo para o filho, não importa mais nada, o filho é o maior tesouro. A gente pode passar por aflições, pode passar por mim, mas o filho é aquilo que eles comem, revolvam e amam durante o dia aos anos. Quando Jairo viu aquela menina de 12 anos, que era a alegria da casa dele, ele percebeu que a vida não tinha mais sentido. Uma menina que era a alegria da casa, do lado que ficava, estava ali morta, e o coração dele ficou aflito. Jesus, a minha filha morreu, perdi o meu maior tesouro, ela está morta. E Jesus responde: não, Jairo, a tua filha dorme. Não, Jesus, ela está morta. Não respira mais. Jairo, tenha fé, a tua vida se multiplica. Então Jesus se aproxima daquela menina e pede para ela se levantar, para ela acordar. Então aquela menina acorda como se fosse uma manhã de domingo qualquer. Ela abre o olho e vê o pai dela entrando, chorando à sua frente. E o pai dela dá um abraço tão forte nela como se nunca tivesse visto antes. Como se fizesse tanto tempo que ele não tinha visto. E quando Jairo percebe que Deus fez o milagre na filha
filha dele, Jesus fez um milagre na vida da filha dele, ele reconhece quem era aquele homem que estava perto dele. Quem era o homem que estava ali próximo dele. Ele reconhece que o amor estava ali, que o Rei dos Reis estava à sua casa. Sabe? Tem um momento na Bíblia em que João não consegue lutar no peito de Jesus. Ele consegue abraçar Jesus e sentir as batidas do coração de Deus. Eu fico me perguntando que privilégio teve João. Que grande privilégio teve João de deitar no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração que mais amou o mundo. Daquele que sente as pessoas, daquele que cura, daquele que não importa quem está ali, não importa quem é a pessoa, ele faz milagre, ele transforma. Sabe, às vezes almejamos quando buscamos a Deus é porque almejamos algo, ou queremos ir para o céu, alcançar a Nova Jerusalém, isso é muito bom, ou tememos nos perder, mas que possamos buscar a Deus não por almejar algo, mas por Ele ser quem Ele é, por Ele ser esse Deus de amor, pelo seu caráter, por tudo que Ele faz para as pessoas. Quem Deus é para as pessoas já é um grande motivo para buscar Ele, para querer ficar ao lado desse Deus. Aquela mulher, quando foi curada, e a filha de Jairo também, quando foi ressuscitada, eles reconheceram quem era Deus. Reconheceram quem era a pessoa que estava diante dele. Deus tem um caráter grandioso, Ele tem um amor teimoso, um amor que insiste em você, por mais que você vá para longe, Deus não deixa você de lado. Deus ele não perde a sua essência, Deus ele não perde o seu caráter. Às vezes nós não perdemos, porque somos fracos e pecadores. Mas que possamos insistir nesse Deus, que possamos insistir que Deus é para nós, e insistir que sejamos curados, porque Deus vai nos curar. Ele vai curar cada um de nós. Amém. Neste momento eu gostaria de chamar a minha irmã para louvar o nome do nosso Senhor Jesus e gostaria que vocês meditassem na lei deste nome. Amém. Boa noite. Boa noite, irmãos.
fui capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me Amém? Eu fico imaginando o momento em que aquela mulher que foi curada e passou por todo esse processo de transformação, tanto de dor física como emocional, essa cena em que pessoas vão até a sua casa, batem a sua porta e afirmam que sabe aquele homem que te curou, sabe aquele homem que te salvou, te libertou, morreu. Estenderam-lhe madeira, o humilharam, e seriam pregos em suas mãos, está morto. Imagine a aflição daquela mulher ao descobrir que o homem que a salvou está morto. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo de Jesus, está escrito uma frase, escrito: ele não está aqui, ele vive no seu coração, ele vive no nosso coração, ele habita entre nós, curando pessoas, salvando o seu nome. Vamos orar neste momento. Eu gostaria de chamar o meu cunhado Marco para fazer a oração final agora neste momento. Boa noite a todos. Aqueles que pudessem colocar de joelho, vamos ajoelhar para falar com Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, que habita no mais alto de todos os céus, Senhor, louvado e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome na vida de cada filho teu que se encontra aqui nessa noite, Pai. Agradecemos pelo teu santo e maravilhoso Espírito Santo, que ele possa inundar nossa vida, transbordar o nosso viver, que nós possamos ser transformados e lapidados, Senhor Deus, para sermos testemunha viva do teu poder, do teu amor transformador que alcança cada um de nós. Venha, Senhor, habitar na nossa mente, no nosso coração, para que cada dia nós possamos viver de acordo com a tua vontade e de acordo com os teus propósitos, sempre para a vida de cada um de nós. Nos dê, Senhor Deus, uma feliz semana e nos leve em paz para nossos lares e traga-nos mais vezes, Senhor Deus. Que o Senhor possa nos esvaziar, Senhor Deus, do nosso erro, e que somente Cristo Jesus ele possa reinar nas nossas vidas. Que a cada dia nós possamos ter força, Senhor Deus, para continuar nossa caminhada cristã. E, Senhor Deus, nos preparando e, Senhor Deus, apressando a tua volta através da pregação do Evangelho. Perdoe nossas falhas, nossos pecados que nós cometemos contra ti, Pai amado. A tua graça nos basta e a tua graça alcançou a cada um de nós. São as bênçãos que eu te peço e te agradeço. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Agradeço a oportunidade que Deus continue abençoando a todos.